Você já se sentiu perdido justamente quando está no caminho certo? É uma situação delicada, porque você está no caminho certo. Você está indo em direção ao lugar certo. Mas a pergunta é: você já se sentiu perdido quando está no caminho certo? Outra coisa bem diferente é nós nos sentirmos perdidos quando nós estamos no caminho errado. Então não só estamos errados, mas também nos sentimos perdidos. E quando nós nos sentimos perdidos, mesmo quando estamos no caminho certo, se nós não encontrarmos uma direção, a maior tentação será pegar o próximo bonde errado. Portanto, o sermão desta manhã se dirige a perdidos que sabem que estão no caminho errado, e a perdidos que sabem que estão no caminho certo. Ambos perderam a direção. A pergunta é: o que devemos fazer para encontrarmos novamente o norte que perdemos, a direção certa para onde estávamos caminhando? Passamos a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29, diz assim a palavra de Deus: E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram esta notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povos vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através da tua palavra, que sejamos transformados por ela mais uma vez. Não nos deixa permanecer como estamos, Senhor. Se preciso virar do avesso, nos vire, mas não permita que a gente saia daqui, da tua presença, sem sermos tocados, feridos por tua palavra que transforma a nossa vida. Essa é a nossa oração e fazemos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Nossa série é uma série sobre o caminho do rei. E nós estamos analisando como Marcos vem apresentando ao seu leitor o caminho do rei. É óbvio que desde o início estamos interessados no caminho do rei, porque o caminho do rei é uma promessa para nossos caminhos. Desde o primeiro dia ouvimos a profecia de Isaías, que deveriam, todos aqueles que receberiam o Messias,
que eles deveriam endireitar seus próprios caminhos com base no caminho preparado pelo profeta do Senhor. Por isso, todo endireitamento de nossos caminhos passa pelo caminho de Jesus. Se não entendemos o caminho de Jesus, não entendemos o caminho do discipulado, muito menos entendemos o caminho da igreja, muito menos entendemos qual é o caminho que nos leva aos céus. E hoje, mais uma vez, vamos refletir sobre caminho, para aqueles que estão perdidos no caminho certo, para aqueles que se sentem perdidos na história. E é curioso como Marcos parece fazer do seu evangelho uma espécie de norte, de orientação para outros cristãos perdidos em Roma. Eles estão no caminho certo, mas precisam ouvir o evangelho uma vez mais. Precisam conhecer o caminho de Jesus, para que eles mesmos endireitem seus próprios caminhos. Por isso Marcos falou para a igreja em Roma, e Marcos fala a nós nesta manhã, para endireitarmos os nossos caminhos. Mas como haveremos de endireitar nossos caminhos, se nós não sabemos para onde ir? Marcos estabelece uma estratégia muito bonita. Depois que Jesus escolhe seus discípulos, a primeira coisa que ele faz é contar para os seus leitores como foi o primeiro dia do ministério de Jesus. Os primeiros dias são tão interessantes da vida, né? Primeiro dia que você, começou o seu emprego. O primeiro dia que você encontrou a pessoa da sua vida, seu cônjuge. O primeiro dia que você encontrou, ou melhor dizendo, foi encontrado por Jesus. Os nossos primeiros dias são sempre fantásticos, são sempre impressionantes. Os primeiros dias na membresia de uma igreja, os primeiros dias de um casamento, os primeiros dias de um emprego, todos os nossos primeiros dias são deliciosos, são carregados de esperança, são cheios de vigor, queremos e fazemos promessas, e a gente fica tão cheio de esperança. São os primeiros dias são sempre ótimos. Portanto, Marcos quer mostrar o primeiro dia de Jesus no mundo, e ele sabe como ninguém, porque ele ouviu isso de Pedro, aquele que foi, junto com outros tantos pescadores chamados por Jesus para segui-lo, e ele vai contar 24 horas de Jesus em ação. Por isso a exposição do texto de hoje, ela depende também da exposição do texto da semana passada. Porque o texto da semana passada e o texto de hoje são um bloco só. É um dia, 24 horas com Jesus. Dá até nome de livro, né? 24 horas com Jesus em Cafarnaum, que fica entre os vilarejos de Nazaré, são pequenininhos, pouca gente, e as grandes cidades como Tiberíades, Séforis, as grandes cidades, as grandes metrópoles, que Jesus nem visitou. Pelo menos nós não sabemos, por nenhum dos evangelistas, que Jesus visitou as grandes cidades. Visitou o mar de Tiberíades, que é outro nome para o mar da Galileia. Mas Tiberíades e Séforis, não. São cidades grandes, e Jesus não foi para essas cidades. Jesus foi para as cidades pequenas e para os grandes vilarejos, onde estão todos aqueles a quem ele visa alcançar nesse início do seu ministério.
A questão que nós vimos desde a semana passada e que nós não exploramos de maneira intencional para explorarmos hoje, é que estas 24 horas que nós estamos passando com Jesus, pelo relato de Marcos, aconteceu num dia específico, no Shabat, no sábado, no dia em que ao pôr do sol de sexta-feira, terminando no pôr do sol do sábado, até ali, todos aqueles que são filhos da aliança devem seguir exatamente a liturgia do sábado. E na liturgia do sábado existem coisas que você pode fazer, existem coisas que você não pode fazer. Por isso, se você tem de preparar o almoço de sábado, prepare o almoço de sábado na sexta, antes do pôr do sol, porque no sábado você só pode servir o alimento, não pode cozinhar. Então você pode fazer esse tipo de coisa, mas você não pode, por exemplo, exercitar aqueles trabalhos que seriam da ordem do dia, como por exemplo de um sacerdote ou de Jesus Cristo, que na hora pode curar alguém, e se cura alguém você está exercendo uma atividade, nesse caso você estaria transgredindo o sábado. Só para você ter ideia, aqueles que já tiveram a oportunidade de ir para Jerusalém sabem que se você vai para no contexto sábado, você vai ver uma das coisas curiosas, né? Você vai perceber que toda a comida já está pronta. Se você vai para qualquer restaurante, para qualquer lugar, você vai ter obviamente pessoas que vão servir, tá certo? Mas quando você voltar e for para o hotel, não vai ter absolutamente, você não tem para onde correr. Se você está no 12º andar, todos os andares já foram apertados para você, desde a sexta-feira, antes do pôr do sol. Então você vai do elevador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegou no 12, puxa, esqueci a chave da porta do hotel. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, térreo. Puxa, esqueci a chave, me dá a chave. Pronto, você põe a chave. Aí espera o elevador que já subiu descer de novo, até chegar ao térreo. Quando chega no térreo você entra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você sai e diz, ufa, agora você vai passar o seu cartão na porta do hotel e você deixou ele com o seu celular, desmagnetizou. Você vai ter que descer 12, 11, 10, 9, 8. Você entendeu? Não pode fazer. Não pode. É um trabalho. Não dá. Então imagine que Jesus está lidando com um sábado desta natureza, que até hoje está presente entre os judeus. Um rigor de uma liturgia que deve seguir à risca, porque se entende que este dia é um dia em que todo desfrute, todo deleite pertence ao Senhor. Então é neste dia que Jesus começa o ministério dele. Que coisa linda, não? O dia que Jesus vai começar o ministério dele é exatamente isso. E como a gente viu o itinerário de Jesus? Como a gente vai distribuir as partes do texto? Observe, contando com o texto da semana passada, do versículo 21 ao 28, nós temos a alvorada. Jesus bem cedinho vai para a sinagoga. Na sinagoga ele ensina. Enquanto ele está ensinando, ele não está fazendo absolutamente nenhuma afronta ao sábado. Quando ele repreende os demônios, como a gente viu, ele não está de forma alguma fazendo ou realizando qualquer afronta com relação ao sábado. E ele está debaixo de todo este critério, que é um critério inclusive público, porque ele está no lugar público, que é a sinagoga. Mas no dia seguinte, essa é a segunda parte que começa agora, com a nossa exposição de hoje, nós chamamos de ao meio-dia, do versículo 29 ao 31. Do versículo 32 ao 34, a terceira parte, no crepúsculo, fim da tarde. E dos versículos 35 a 39,
na madrugada. Então nós temos aqui as 24 horas de Jesus, começando com a alvorada bem cedinho, ele indo para a sinagoga, texto da semana passada. Ao meio-dia, começando com o texto de hoje, que ele vai para a casa da sogra de Pedro, certo? Vai para a casa de Pedro, onde tem o evento da cura da sogra dele. Na sequência, ele, no fim da tarde, se depara com doentes e endemoniados na porta da casa dele, de Pedro, certo? E depois, Jesus vai tirar uma soneca, porque ninguém é de ferro. Vai dormir. E Jesus acorda tão cedo, antes do sol raiar. E ele acorda para buscar um lugar deserto para poder orar. Esse é o dia de Jesus. Vamos começar não com o primeiro movimento do dia, porque vimos na semana passada, mas com o segundo movimento, a segunda parte do dia de Jesus. E eu não posso começar a segunda parte do dia de Jesus sem antes lembrar como nós terminamos o sermão passado. Nós temos dito com muita ênfase que a nossa preocupação, especialmente com os membros da igreja, é que nós estamos também formando em nossa igreja leitores da Bíblia. E um leitor biblicamente letrado, ele não vai ler só a primeira linha, mas vai ler também a segunda linha. Vimos que o texto que abre, que é o texto da semana passada, no final do sermão passado, nós mostramos a segunda linha. Qual é a segunda linha? Um quiasma, que começa primeiro com doutrina e autoridade, versículo 21 e 22. Na sequência, um espírito imundo entra gritando na sinagoga, versículo 23. Na sequência, este endemoniado pergunta, leva uma questão, versículo 24a. E no centro desse quiasma, no centro desse texto, está a confissão dos demônios. E aqui em especial daquele endemoniado que diz: Tu és o Santo de Deus. Vimos que o centro do ensino de Marcos está na boca de um demônio. Tu és o Santo de Deus. E ele vai concluir toda a passagem, veja, agora, com a resposta de Jesus, versículo 25, que combina com a pergunta do espírito imundo. Vai na sequência o espírito imundo, versículo 26, espernear e gritar, que combina com o versículo 23, que é como ele chega, gritando e esperneando. Ele grita entrando e grita saindo, é um escandaloso. E termina no versículo 27 e 28, Jesus novamente ensinando doutrina e mostrando a sua autoridade, sendo percebida e celebrada pelas pessoas que estavam na sinagoga. Marcos, ele está centrado em ações o tempo todo, mas se em um momento ele para e coloca uma palavra de Jesus, um discurso de Jesus, ele não para à toa. Ele não quer que você simplesmente imagine a ação. Ele não quer que você imagine os contrastes da ação. Ele quer que você entenda o ensino daquela passagem. Há um ensino a ser aprendido. E por incrível que pareça, o ensino daquela passagem veio da boca de um demônio. Tu és o Santo de Deus. É curioso quando você, pensando nessa coisa da linha 1 e linha 2, que você diz assim, não, eu preciso entender melhor essa passagem, eu preciso entender melhor o texto. E você começa a ler, e reler o texto. E você quer sorver o máximo possível de ensino daquele texto, e você vai voltando, e relendo outras passagens anteriores. E aí você vai descobrindo coisas como, por exemplo, o versículo 11 do capítulo 1. Você viu o que acontece no versículo 11 do capítulo 1? Mais uma vez um discurso, e quando no meio de uma ação aparece um discurso, é porque Marcos está colocando ali um holofote. Qual é o holofote que Marcos está colocando agora? No discurso que vem do Pai. E o que o Pai diz logo após o batismo de Jesus, em obediência a Ele? Ele diz: você é meu filho amado, em você me agrado.
temos o ensino de um lado do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que mediante a obediência do Filho diz: você é meu filho amado. E no versículo 24, a parte A, a segunda declaração agora pela boca do oponente de Jesus, o oponente do rei, o inimigo do rei, dizendo: sei quem tu és o Santo de Deus. Então o leitor não pode ver essas declarações e deixá-las de lado, porque no batismo Marcos faz questão de dizer que Deus disse: tu és meu filho amado que me dá prazer. Porque agora no início do ministério de Jesus, de fato, o primeiro dia, um demônio está dizendo: eu sei quem tu és o Santo de Deus. O que Marcos quer que você grave em sua mente: que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Santo de Deus. E tem mais uma coisa que a gente vai aprender daqui a pouquinho. O que será que Ele quer nos ensinar na sequência? Do versículo 19 a 31, nós já não estamos de manhã na sinagoga. É sábado de manhã, Jesus passou a manhã na sinagoga, ensinando, o demônio apareceu, vocês viram lá o que aconteceu, Jesus exerceu autoridade sobre ele, e ponto. Eles saem da sinagoga, o que acontece? Com todo mundo que termina o culto aqui, provavelmente entre 12h15 e 12h30, sai, com fome. Ninguém sai do culto domingo, 12h30, sem pensar: onde nós vamos comer hoje? Não é isso? O que nós temos para comer hoje? É a primeira coisa que a gente vai se preocupar: vamos comer. A mesma coisa está acontecendo com Jesus e com seus 4 discípulos. Simão, André, Tiago e João, todos eles estão juntos com Jesus e todos eles estão em Cafarnaum, saíram da sinagoga, eles precisam andar um pouquinho, 17 minutos mais ou menos. Estou brincando, é só para fazer a menção à distância daqui para o novo lugar. Eles só precisam sair daquela sinagoga e vão levar um tempinho assim muito curto para chegar até a casa de Pedro. Então, quando eles saem da sinagoga, preste atenção, que é um espaço público, e Jesus não quebrou o protocolo do sábado lá, agora Jesus vai para um espaço privado, ele vai para a casa de Pedro. E quando ele chega na casa de Simão, que é Pedro, junto com Tiago, João e André, a gente mais uma vez encontra aquela palavrinha, o eu fiz, né? Que é sempre aquela palavra, e logo, e de repente, sabe aquela palavrinha que diz assim, ó, e logo que chegou, acontece algo que não é o esperado, algo que ninguém está esperando. O eu fiz sempre está mostrando para a gente, essa palavrinha, sempre está mostrando que o que vem na sequência vai colocar a gente num contraste. Então eles chegam famintos até a casa de Pedro. E veja, é muito curioso, porque a gente está saindo, digamos assim, da sinagoga, e agora chegando na casa de Pedro. E quando a gente chega na casa de Pedro, a gente descobre uma situação conturbada. Que situação é essa? A gente encontra a sogra de Pedro doente, a sogra de Pedro enferma. Então a gente tem o eu fiz da sinagoga, Jesus estava ensinando, eu fiz, ou seja, e logo aparece quem gritando? O endemoniado. Agora ele chega na casa de Pedro e aparece um eu fiz, que não é um demônio, mas é a sogra. Vou tomar uma água. Ora, ele enfrenta, digamos, o demônio. Ora, Jesus se depara com a sogra. Alguns até dizem ironicamente que foi talvez por isso que a relação de Pedro com Jesus ficou tão conturbada depois daquele evento. Como se Jesus tivesse, como se Pedro tivesse, Senhor, leva, não traz. Nada disso, viu, irmão? Isso é tudo intriga da oposição.
Na verdade, o que a gente tem aqui é o contraste entre a sogra e o demônio. Uma pena que minha sogra não está aqui hoje, né, Ju? Porque agora, veja, o que o texto está mostrando para a gente é o contrário do que a gente espera. Em vez de uma comparação do demônio com a sogra, o que nós temos aqui é o inimigo de Jesus com o aliado de Jesus. Como Jesus trata com o endemoniado? Como Jesus trata com um súdito? Qual é o tratamento que Jesus dá para um endemoniado? Qual é o tratamento que Jesus dá para aqueles que são da sua casa, do seu universo, do seu ambiente, do seu mundo? O exorcismo na sinagoga representou o combate de Jesus contra seus inimigos. Mas a cura na casa de Simão representou a compaixão de Jesus pelos seus súditos. Jesus prega, e essa é a principal missão dele, proclamar o reino de Deus. E pregado o reino de Deus, ele vai combater Satanás de um lado e se compadecer dos seus súditos do outro, curando, libertando, salvando, se compadecendo e com misericórdia alcançando o seu povo perdido. Essa é a missão do rei. A missão do rei é chegar neste território, proclamar a inauguração do reino de Deus, que tem proporções não apenas espirituais, mas cósmicas, porque vai lutar espiritualmente contra os demônios, mas também vai tocar o físico, a matéria, o corpo, o mundo com suas mãos, para renovar o cosmo inteiro, para reconciliar consigo, como diz Colossenses, o mundo inteiro e restaurar a ordem de todas as coisas. É o Cristo que, quando entra na casa de Pedro e vê a sua sogra sofrendo, convalescendo, está diante também ali da representação de um mundo convalescendo e doente. Somos nós, como a sogra de Pedro, convalescendo, precisando da misericórdia e da compaixão de um rei que não veio guerrear contra os seus, mas salvá-los. Deus não está numa guerra contra você. Deus não está numa batalha para dizer assim: ah, você está querendo ir para lá? Pois bem, eu vou te mandar para cá. Aí você de repente, ah, tá bom, Senhor, eu vou para cá. Não, não quero mais que você vá para cá, eu quero que você volte para lá. Então eu volto. Não, eu quero agora que você vá para a direita. Tá bom, Senhor, enquanto você vai... Não, agora eu quero que você vá para a esquerda. Ou seja, a ideia de um Deus que de propósito pensa o contrário do que você pensa. Então você diz assim: ele é meu inimigo. Resolve isso fácil, irmão, é só escolher o contrário. Todas as vezes que tiver uma besteira na cabeça para pensar, pensa o contrário que você vai acertar. Se fosse assim. Mas Jó ensinou que não é assim. Jó não é apenas um texto que nos ensina sobre satanologia. Não é apenas a maior referência veterotestamentária para nos ensinar sobre como Satanás age, mas também para nos ensinar como Deus age. E Deus não vai fazer aquele joguinho que você espera. Se você obedece, faz tudo direitinho, está no caminho certo, não erra, não fuma, não bebe, não mata, não fala mal da vizinha, não faz nada de ruim contra o seu próximo, então você está salvo. Não é esse o jogo do Evangelho. Não é essa a maneira que a gente lida com Deus. Pessoas que estão em obediência, sinceridade, integridade, seguindo os caminhos do Senhor com justiça, com amor, devoção, dedicação, também vão se sentir perdidos no meio do caminho, vão se sentir distantes do Senhor, vão em momentos pensar: porque Deus me abandonou no meio dessa treva, no meio dessa desordem. Vão se perguntar, talvez, como muitos daqueles enfermos que se aproximavam de Jesus se perguntavam: o que será que vai acontecer se Ele me tocar? Será que eu voltarei a ter aquela vida que antes eu tinha e agora não tenho mais? Será que eu vou voltar a ter esperança, a ter um sentido, uma direção para a vida? Curioso é que se o exorcismo na sinagoga representa o combate de Jesus
contra os seus inimigos. A cura da sogra de Pedro representou a compaixão de um rei pelos seus súditos, a ponto de curá-los a fim de capacitá-los ao serviço. Você sabe o que acontece quando Jesus toca a sogra de Pedro? Ele diz assim: então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. Jesus não deu uma palavra. Jesus não disse assim: tem óleo ungido aí? Jesus não disse assim: minha senhora, tem uma campanha que a senhora pode fazer, e eu vou junto com mais 7 pastores descer no Rio Tietê e banhar 7 vezes lá, para você ser curada. Não teve. Jesus não disse assim: olha, nós estamos numa campanha para compra de terreno na igreja e esse é um boleto que eu quero já dar para você. Se você pagar todos esses boletos, no final a bênção virá, minha irmã. Jesus não faz nada, não diz nada, não tem discurso, não tem fala. Ele nem diz assim: olha, em nome de Jesus. Não faz. Ele toca. Ele não vai tocar demônios, mas vai tocar os seus súditos. Ele não vai querer proximidade com seus inimigos. Ele não vai querer acordo com Satanás. Ele não vai querer conversa com Satanás, mas com aqueles que pertencem ao reino de Deus. Ele quer tudo, não só palavras. Quer o corpo daquela mulher, quer tudo que aquela mulher é e representa. A salvação que Jesus nos entrega não é uma salvação intelectual, não é uma salvação apenas da nossa mente, é também a salvação das nossas dores, do corpo, da vida material que a gente vive. Não é só uma luta contra o mundo espiritual, é também o acolhimento, a renovação, a restauração de um mundo que foi criado por intermédio dele, e que sem ele, nada do que foi feito haveria de ter sido feito. Tudo é dele, e ele não vai deixar que esse mundo se perca. Portanto, aviso aos navegantes, aqueles que estão achando que a proposta de Deus é criar um povo, e ao criar esse povo, colocar ele dentro de uma espécie de cúpula para protegê-los de todo mal, para dizer: olha, um dia vou transformar esse mundo numa bola de fogo, vai ser destruído, e eu vou construir tudo de novo, um novo céu, uma nova terra, e vou transferir vocês deste planeta para um outro planeta. Não! O céu não é um outro planeta, a vida eterna não é um outro planeta. Fizeram mal com a sua cabeça, fizeram você acreditar que este mundo está perdido e que Deus não quer mais nada com este mundo. Não, 1000 vezes não, este mundo pertence ao Senhor. E o céu é a restauração deste mundo, é a restauração do nosso corpo. Deus não quer homens sem corpos. Homem sem corpo é imperfeito. Homem sem corpo não pode ser homem criado perfeitamente por Deus. Homens com corpo são a boa criação de Deus. Por isso o plano de Deus não é só para a sua alma, é também para seu corpo. E essa é a mensagem para aqueles que perderam seus parentes, para você que perdeu seu filho, para você que perdeu sua esposa, para você que perdeu seu esposo, para você que perdeu um amigo. A mensagem do Evangelho é que os nossos corpos não têm pela morte um ponto final. O rei deste universo espiritual é rei também do universo material. E é curioso que Jesus toca, e na hora aquela mulher passa a servir, né? Que coisa curiosa. Mais um comparativo curioso que Marcos provoca aqui no texto. Você olhou o versículo 23? Percebeu o que ele diz? E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Jesus não dá bola para os demônios, ordena para que eles se calem e segue o seu caminho.
Curiosamente, na sequência, na relação com a sogra de Pedro, Jesus não fala, não diz nada, só cura. E aquela mulher faz o que os anjos fizeram com ele em outro dia, quando ele estava no deserto, sendo tentado. A Bíblia diz no versículo 13, depois de ter dito: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Aparece aí uma palavra muito importante, diaconel, de onde vem a palavra diáconos. É o verbo diaconizar, o verbo servir. Ela foi servir, portanto, como os anjos serviram a Jesus. Agora ela também está servindo a Jesus. É a palavra usada para se referir à reação dos súditos, amados por um rei tão compadecente, tão misericordioso, que não conseguem reagir senão com serviço. Percebeu que Jesus primeiro cura e o serviço vem depois? Jesus salva, o serviço vem depois. Jesus liberta, o serviço vem depois. O Evangelho não inverteu a ordem. O Evangelho não é uma notícia de Deus para você assim, olha, primeiro vem o serviço, depois vem a cura. Primeiro vem o serviço, depois vem a libertação. Primeiro vem o serviço, depois a salvação. Sabe por que o Evangelho inverte isso? Porque quando você fica com o serviço, acreditando que ele te leva à salvação, você vai viver uma vida completamente amargurada. Você não saberá o que é ser amado por Jesus. Seu serviço é frio, seu serviço é interesseiro, seu serviço é de segundas intenções, seu serviço é marcado por uma agenda oculta em relação a Deus, que você acha que está oculta para Deus. Não! O serviço não é um caminho para você ser salvo. Você é primeiro salvo, curado, liberto. Jesus te toca do jeito que você está, como você está, na situação que você se encontra. E quando você é tocado por Ele, Ele muda você, Ele muda a sua vida, Ele transforma você. Você não consegue reagir de outra forma senão servindo. O serviço é só uma outra maneira de a gente agradecer o que a gente recebeu sem merecimento algum. É uma outra forma de dizermos para Deus todos os dias: sou grato pela salvação que o Senhor me deu, pela bênção que o Senhor me deu de ter uma igreja, que eu possa ter a comunhão entre os irmãos e peregrinar até o fim dos meus dias, para que na eternidade eu possa ter um encontro com meu Senhor. É isso. Mas observe, para Jesus ter subjugado Satanás na sinagoga, ele não quebrou a liturgia do sábado. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Mas para exercer compaixão na sua casa, na casa de Pedro, com seus súditos, se preciso fosse quebrar a liturgia do sábado, ele quebraria. E foi isso que ele fez. Porque ele é o Senhor do sábado. Só aqueles que olham para Jesus e não conseguem acreditar que Ele é o Rei, cobrariam Jesus a seguir a liturgia do sábado. Porque olhariam para Jesus e diriam: você também é um súdito, você também tem de seguir as leis do sábado, mas Jesus é o Senhor, é o Rei do sábado. Então só Ele pode fazer o que nós não podemos fazer. Só Ele pode realizar as coisas que nós esperamos que só Deus possa realizar, graças a Deus. Como por exemplo, surpreender aqueles
que acham que fulano de tal não deve ir para o céu. Ah, mas por que não deve ir para o céu? Porque é corintiano. E não dá, o céu é muito restrito. Não, meus irmãos. O céu recebe cada gente estranha. Não vai receber o corintiano? Vai receber, tem espaço para um palmeirense, não vai ter espaço para um corintiano? Claro que tem, porque a régua do céu é baixa demais. Somos nós que elevamos o nível do céu. Nós é que colocamos o nível do céu para as elites. Somos nós que estabelecemos a realidade do céu como uma realidade de elite. A elite do céu é trindade só, meus irmãos, acabou. Não tem como você se tornar a quarta pessoa da trindade, se contente. A régua do céu é baixa demais, graças a Deus. Então, há espaço para a sogra, mas não há espaço para o demônio. Há espaço para a igreja. Há espaço para aqueles que na igreja creem, confessam a sua fé em Jesus Cristo no céu. Mas não há espaço no céu para aqueles que, mesmo que estejam na igreja, não professem sua fé em Jesus Cristo, o Senhor. Então, como a gente fica? Com Jesus agora de barriga cheia, todo mundo comendo, porque agora a sogra está tão feliz da vida, entrega a comida para todo mundo está satisfeito, certo? Então imagina, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, né? Então pensa que aquele horáriozinho que você tira a sua sonequinha, Jesus tirou a sonequinha dele lá do sábado dele, certo? E nisso vai se juntando uma multidão na porta da casa da sogra de Pedro. Essa multidão, ela está na esfera pública, ela não está na esfera privada. Ela está obedecendo o sábado. Se não tivesse o sábado, eles tinham invadido a casa de Pedro. Eles não tinham esperado até o pôr do sol coisa nenhuma. Eles já tinham entrado na casa de Pedro, tinham derrubado aquela casa. Nós viemos aqui atrás de Jesus, nós queremos Jesus. Mas o sábado está ali dizendo para eles: falta pouco, está chegando a hora, bateu o horário, ele já pode fazer milagres, ele já pode realizar tudo aquilo que a gente está precisando. E foi isso que aconteceu. Jesus acorda, e a Bíblia diz, no crepúsculo, à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 33. Toda a cidade, isso é uma hipérbole, tá, gente? É só para dizer que era muita gente. Se for colocar toda a cidade naquele espaço que você hoje, se você for ver a casa de Pedro, não cabe não. É só para dizer que é muita gente, muita gente, muita gente. Então, essa hipérbole está mostrando que no primeiro dia de Jesus, ele só fez 2 coisas. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Veja, primeiro, expulsou um demônio dentro da sinagoga e curou a sogra de Pedro na casa de Pedro. São pessoas, indivíduos. Eu queria que você prestasse atenção no que Marcos está fazendo você pensar. Jesus nem terminou o dia, nem concluiu o primeiro dia do ministério dele. E quando ele sai da casa de Pedro, na frente da casa dele, todos já tinham trazido, e agora já não é mais um endemoniado e uma sogra, é uma multidão de sogras e uma multidão de endemoniados. Todos eles agora batendo na porta de Jesus. E a Bíblia diz, versículo 34, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades, e também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Observe que Marcos está dizendo com as ações, que ele está indo de um ponto para um crescimento gigantesco, do dia
Para o final do dia, já tem uma multidão, e dentro dessa multidão, existem aqueles que estão fazendo oposição a Jesus, que são os demônios, e aqueles que estão enfermos, e que estão pedindo para serem curados, e a Bíblia diz que Jesus curou a muitos, como curou a sogra de Pedro, e expulsou aqueles demônios, como ele havia expulsado o demônio na sinagoga, inclusive dizendo para que eles se calassem. Então Marcos quer que a gente nesse momento perceba que aquilo que começou numa casa com 17 pessoas, assinando um pacto de membresia, dizendo vamos servir ao Senhor, de repente em menos de 9 anos, cresce. O que é isso que faz com que a embaixada do reino de Deus neste mundo não consiga ficar fechado entre 4 paredes com um grupinho de 4 pessoas, mas que inevitavelmente cresce? Porque o reino de Deus é o reino que desde Gênesis cumpre o mandamento dado por Deus no jardim e fora do jardim: crescei e multiplicai e enchei a terra. Jesus está trazendo os seus súditos para cumprir aquilo que os nossos primeiros pais não cumpriram, para fazer a rota contrária da rota de Babel. Em vez de se concentrar num ponto, Jesus vai se espalhar por toda a Galileia, Jesus vai se espalhar por todos os lugares, Jesus vai encher a Galileia com a sua presença, e Ele vai encher a Galileia com a sua presença, através dos seus discípulos, dos seus súditos, lutando contra os demônios. Não existe povo de Deus sem luta. Esqueça qualquer evangelho que pregue para você, que você ouviu, foi transformado pelo evangelho e agora está tudo bem, maravilhoso. Não se espante se você hoje está ouvindo pela primeira vez o evangelho, e você entregar com o seu coração, sua alma, tudo para Jesus, dizer: Senhor, eu quero te seguir a partir de hoje. Se amanhã este mundo inteiro se rebelar contra você, não se assuste. Este é o sinal de que aquele que pertence ao Senhor não pertence mais ao reino das trevas, mas foi transplantado do reino das trevas e foi plantado no reino do Filho do seu amor. E como a gente encerra o dia de Jesus? Depois de ter curado muitos enfermos e subjugado muitos demônios, nós encontramos o desfecho de Jesus na madrugada. Ele tinha dormido, conforme a gente lê no versículo 35, porque o versículo diz: tendo se levantado. Ele estava dormindo, provavelmente cansado e por tanta gente, e se levantou de madrugada. Quantos aqui, depois de um dia intenso de trabalho, me dá um dia de folga amanhã? Senhor, amanhã eu vou dormir até meio-dia, eu mereço. Porque olha, 24 horas, dando conta de um demônio escandaloso numa sinagoga, de ter que olhar toda a situação que aconteceu na casa de Pedro, e depois aquela multidão, curando enfermos, expulsando demônios. Sou filho de Deus. Não, meus irmãos, não é essa a cabeça de Jesus. Escuta o que eu vou te dizer com todo o temor do mundo. Aqui está a nossa queda, e aqui está o exemplo de Jesus. Sabe quando é que a gente cai? Não é que quando a gente comete o pecado. Quando a gente comete o pecado, a gente já caiu lá atrás. Não se esqueça disso. Quando você cai, o pecado já aconteceu lá atrás. E quando ele aconteceu? Quando você disse: agora eu mereço um descanso. Agora eu mereço, baixar a guarda, relaxar, me tranquilizar. E eu não estou, meus irmãos, de forma alguma dizendo para você: não tire suas férias. Pelo contrário, tem alguns irmãos aqui que eu preciso dar bronca para tirar férias. Vai tirar férias, às vezes a gente tem que dar uma ordem.
Às vezes a gente tem que dizer: vai tirar férias, senão vai apanhar no bumbum. Coisa séria, irmãos. Porque é importante descansar, é importante sim relaxar. Mas veja, eu não estou falando do descanso merecido, que são as nossas férias e blá 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 blá. Ok, fiz o disclaimer. Vocês estão meu amiguinho de novo? Concordaram comigo? Ok, eu não estou falando disso, não estou acabando com suas férias com a família, praia, Disneylândia, tudo lindo e maravilhoso. Pode ir para Peruíbe, pode ir também para João Pessoa. Faz as suas férias, não desprograma nada. Não estou falando disso. Eu estou falando daquela sensação de ter feito algo real, correto, justo, e naquele exato momento você dizer: por causa disso, eu mereço. Você entendeu onde está o ponto? Eu mereço, portanto eu tenho um direito sobre isso. E eu queria que você observasse Jesus. A Bíblia diz que ele, tendo se levantado de madrugada, ele não se levantou de madrugada porque ele está assim: eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso... Não, Jesus não está ansioso, Jesus não está aqui angustiado, pensando assim: como é que eu vou resolver o problema X, Y, Z? Não, a Bíblia diz que ele levantou-se e procurou um lugar deserto. Fique tranquilo que não foi no deserto da Judéia. Para ir para o deserto da Judéia, Jesus precisaria descer e levaria 4 dias para chegar no deserto da Judéia. Então imagina, 4 dias só para Jesus descer. Jesus não quer descer até o deserto, ele já foi lá, já encontrou o tinhoso lá, já está tudo certo, certo? Aqui este deserto tem a ver com a ideia do lugar solitário. Aqui tem a ver com solitude, por uma razão. Jesus está agora no melhor dos mundos. Todo mundo quer ele bem, as pessoas estão batendo na sua porta, estão ovacionando ele, ele não tem nenhuma represália. Você não vê fariseus, escribas, saduceus, perseguindo Jesus, porque ele fez os milagres ali que ele fez. Ele tem uma situação absolutamente confortável, ele está numa situação de conforto. A Bíblia diz que Jesus levanta mais cedo, vai para um lugar solitário. A primeira coisa é sair do ambiente das múltiplas vozes. Talvez você esteja fazendo a coisa certa, esteja no caminho certo, mas de repente você se sente perdido diante das muitas vozes. E agora aquela antiga voz que dizia para você o caminho que você tinha de seguir, se junta a todas as outras vozes, inclusive a sua voz, dizendo: acho que você pode fazer um desviozinho aqui, acho que você pode parar um pouquinho aqui, é só um negocinho que você vai fazer, você merece isso. A Bíblia diz que Jesus silenciou as vozes, ele foi para o deserto, para um lugar solitário, para silenciar as vozes e ficar apenas a sua voz e o Pai. Ele foi orar. Jonas, eu estou me sentindo perdido. Já experimentou acordar às 5 horas da manhã, antes do sol raiar? Já experimentou quebrar essa coisa de: não, eu acho que eu preciso descansar um pouquinho mais? Não, eu estou dizendo para você, eu sei que você precisa descansar. Eu estou perguntando para você, você já experimentou acordar de madrugada para dobrar os seus joelhos e antes do sol nascer, orar? A Bíblia diz que Jesus fez isso. Ele fez isso no início do ministério dele, no primeiro dia dele. E ele fez isso no último momento em que ele viu os seus discípulos, quando ele diz: orem para que não caiam em tentação. E enquanto ele orava, a Bíblia diz que os discípulos dormiam profundamente. É muito curiosa a maneira como Marcos encerra para a gente o dia de Jesus.
E eu queria colocar para você, como a gente fez no último sermão, a segunda linha que encerra. Se o primeiro evento na sinagoga começa com um quiasma, o último que encerra o dia do Senhor, né, Jesus, do ministério dele na Galileia, também se encerra com um quiasma. Eu queria que você prestasse atenção na combinação do texto, da forma do texto. Pensa agora na forma do texto. Olha para o texto agora, acompanha o que eu estou dizendo olhando para o versículo. Devore agora essas palavras com seus olhos. Observe no versículo 35, que Jesus procura um lugar para orar. Mas no versículo 39, o que nós vemos, versículo 38, o que nós vemos é Jesus ordenando aos seus discípulos: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Se na primeira parte, o versículo 35, Jesus está procurando um lugar nada povoado, despovoado, sem ninguém, silêncio absoluto, no final, Jesus vai procurar os lugares povoados, os lugares cheios de gente, onde os lugares tiverem pessoas, ali eles estarão. Versículo 36, Marcos quer que você sinta na pele a ausência de Jesus. Ele está olhando para você, lendo o texto do versículo 36, e esperando que você sinta na pele a dor que Pedro sentiu, a dor que André sentiu, a dor que Tiago sentiu. Onde está o nosso Senhor? Onde Ele foi parar? Versículo 36, Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Eles sentem a ausência de Jesus, talvez como Maria, José sentiram falta de seu filho, e passaram 3 dias procurando por ele, e foram encontrar justamente no templo, e ele estava ali ensinando os doutores, fazendo o que o rei sempre veio fazer: ensinar, 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 ensinar. Ele está ensinando o seu povo o tempo todo, até hoje. Jesus continua fazendo uma só coisa entre nós: ensinando, ensinando, ensinando. Em contraste com a ausência de Jesus do versículo 36, você corre os seus olhos para o versículo 38 e você já vê a presença de Jesus, porque é Jesus quem está dizendo para eles: nós agora vamos para outros lugares, nós vamos procurar os lugares povoados, os lugares que estão cheios de gente. E no centro, entre a ausência e a presença de Jesus, temos o centro, que é o versículo 37. Nós já ouvimos da boca de Deus que Ele é o Filho amado, que dá prazer ao Pai. Nós ouvimos da boca dos demônios: Tu és o Santo de Deus. E agora nós ouvimos da boca de Pedro e de todos os discípulos que estão ali, a confissão de todos eles, dizendo: todos estão à sua procura. Essa é a hora que você lê o texto e você diz assim: ei, isso é Pedro que está dizendo para Jesus? Ou é Marcos que agora, através desse texto, está olhando nos nossos olhos e dizendo: todos estão à procura de Jesus? É a piscada de Marcos para o leitor. É Marcos piscando para o leitor, dizendo: é com você. Eu estou falando com você. Eu já não estou falando daqueles discípulos que estão procurando por Jesus. Eu estou perguntando se você está entre todos aqueles que estão procurando Jesus. E aí você vai terminar dizendo assim: mas Jonas, a gente começou hoje o culto e começou o sermão dizendo exatamente isso, que as pessoas podem estar no caminho certo, mas a gente pode se sentir perdido. Então quem tem de ser procurado sou eu. Então quer dizer que Jesus está perdido?
Não, meu irmão, não, minha irmã. Não é Jesus que está perdido. Nós é que estamos perdidos e precisamos ser encontrados por Ele. E nós que fomos encontrados por Ele, que perdidos estamos enquanto não o encontramos todos os dias de nossa vida. A sensação daqueles discípulos da ausência de Jesus deve ser a sensação que deveria atormentar a minha e a sua vida todos os dias. Minha pergunta para você é: você está buscando Jesus hoje aqui? O que você veio buscar hoje aqui? O que você está procurando hoje aqui? Após um dia cheio, Jesus podia fazer tantas coisas, mas Ele de madrugada, perto do amanhecer, sai para orar. A sua oração nos mostra a obediência de Jesus, e isso é tão extraordinário. Porque a obediência de Jesus ao Pai é diferente da minha e da sua obediência a Jesus e ao Pai. Eu e você obedecemos ao Pai, a Jesus, porque nós somos ontologicamente diferentes. Nós somos existencialmente diferentes. Você e eu somos homens, Ele é Deus. A nossa obediência não tem nem de ser motivo de louvor, porque até para desobedecer a gente precisa dEle. Você não vai conseguir desobedecer ao Senhor sem a graça de Deus, viu, meu irmão querido? Até para desobedecer Jesus você vai precisar dEle. Mas como assim, Jonas? Imagina, você acha mesmo que Deus olhando para você, cometendo a desobediência, Ele não poderia fazer assim, ó, antes desse sujeito desobedecer, leva, mata? Entende? Então você acha o quê? Que quando você está desobedecendo, está acontecendo aquela historieta de Jesus olhando para você dizendo assim: ai meu Deus, será que o Jonas vai acertar? Será que o Jonas vai cair? Será que o Jonas vai pecar? E Deus fica assim, ai, e agora? Jesus, nós vamos fazer um bolão. O Espírito Santo olha e diz assim: pô, é o Jonas, esquece, não vai dar não, esquece. Entende o que eu estou dizendo? Quando você está desobedecendo a Deus, Deus está dizendo assim: puxa, você até para desobedecer está usando o corpo que é meu, né? Você está usando tudo que eu te dei. E a pergunta que a gente tem que devolver para Ele é a seguinte: mas então por que o Senhor me permite desobedecer? Você sabe que o Evangelho muitas vezes é mal interpretado por causa da ideia do plano B. E a ideia do plano B é a seguinte: a ideia de que o plano A de Deus é Adão. Meu Deus, imagina um Deus que tem Adão como plano A. Aí Deus olha e diz assim: bom, esse é o plano A. Mas como Deus é previdente, como muitos de nós aqui, o que a gente faz quando a gente tem um plano? A gente tem um plano A e a gente tem um plano por detrás, que é a agenda escondida, é o plano B. Se não der certo o A, a gente fica com o B, certo? É esquisito Deus pensar assim. Entende? Tá certo você pensar assim, tá entendendo? Porque você é homem, mas Jesus é Deus, entende? E Deus não trabalha com a categoria do plano A e do plano B. É por isso que é tão extraordinário olhar para Pedro, Simão, André, Tiago, aqueles homens pecadores, Nazaré. Sabe o que é a Galileia no tempo de Jesus? Gente inexpressiva, gente em nada poderosa. E Jesus se importar com eles. Não só se importar, mas fazer de gente assim o seu plano A. Você já parou para imaginar que para Jesus, Pedro é o plano A dele? Você colocaria Pedro, Judas, no seu plano A? Deus tem miseráveis perdidos no seu plano A. Por isso Jesus não é um plano B de Deus, porque se falhar o plano A, vem Ele que é o superpotente para corrigir aquilo que foi bagunçado pelo plano A. Jesus
não é substituto de Adão, não é substituto de Pedro e não é substituto de você naquilo que diz respeito aos nossos erros e falhas. Então o que é Jesus? Ele não está subordinado ao Pai. Olha que coisa curiosa, se você não pode desobedecer a Deus, e Jesus? Será que Jesus não seria poderoso o suficiente? Quem de nós aqui poderia dizer que Jesus não pode desobedecer ao Pai? E é exatamente porque não cremos na subordinação do Filho ao Pai, no sentido de que Ele é uma hierarquia inferior ao Pai, um ser inferior ao Pai, que nós entendemos que a obediência de Jesus ao Pai nunca vai ser a minha e a sua obediência ao Pai. A obediência de Jesus ao Pai é a obediência de um igual, é a obediência da realeza, é a obediência do rei, é a entrega do rei, é a submissão de um rei. Portanto, você está sendo apresentado nesta manhã a um rei que ora, e não há quem ore que não seja súdito, que não seja servo, que não esteja debaixo do senhorio de Deus. Se você ora, você já não está mais por cima, você está por baixo, e quem está debaixo, aos pés do Senhor, está no melhor lugar onde você poderia colocar a sua cabeça. Se Jesus desejasse desobedecer ao Pai, quem poderia impedi-lo? Se Jesus orou para obedecer ao Pai e resistir às tentações, por que eu e você não deveríamos orar? O Evangelho, graças a Deus, não é sobre a minha e a sua obediência. O Evangelho é sobre a obediência de Jesus. E é por isso que hoje você pode dizer: Senhor, eu sou teu povo, e eu obedeci e cumpri todos os mandamentos que a lei me exigiu. Você pode dizer isso em alto e bom som, se você está unido a Cristo, se você está em Cristo. Toda a obediência de Cristo diz respeito a você, diz respeito ao seu coração, diz respeito à sua mente. Por isso, a sua desobediência não te tira o céu, como a sua obediência também não te dá o céu. Quem te deu o céu foi a obediência de Jesus. É porque Jesus obedeceu que você tem um céu. É porque Jesus obedeceu que você pode continuar vivendo a sua vida, sabendo que mesmo que você erre, ainda assim foi pelo sangue de Jesus que você foi salvo pela graça de Deus. Por isso não tem crente que diga assim: bom, já que eu estou salvo, vamos cair na lama, vamos pecar doidado. Pelo contrário, é nessa hora que a gente diz: já que é tudo isso, que graça tem desobedecer? Desobedecer é a coisa mais fácil desse mundo. Qual é o mérito de desobedecer ao Senhor? Que esforço que você precisa fazer para mover céus e terras, para hoje dizer: vou desobedecer Jesus Cristo? De forma alguma, é a coisa mais fácil desse mundo. Desobedecer a Jesus é como dormir depois da feijoada. É fácil, inevitável. A palavra de Jesus para você hoje é uma só. Para você que foi salvo, que está no caminho do Senhor e se sente perdido, a palavra de Jesus é uma só: obedeça ao teu Senhor, conforme o tamanho da necessidade que você tem dele. O tamanho da sua obediência é o tamanho da sua gratidão. O tamanho da sua obediência é o tamanho da sua falta de Jesus, da ausência que você sente de Jesus. Portanto, quanto mais obedecemos a Deus, mais nós evidenciamos a nossa dependência dEle, mais evidenciamos a nossa necessidade dEle. Jonas, eu quero me submeter a esse rei.
Meu irmão, minha irmã, você já está subjugado por este rei. A única coisa que você precisa nesta manhã saber é que o rei nunca disse: cala-te e saia daqui. Ele nunca disse nada. Ele nem sequer te disse te amo. Mas ele foi pendurado no madeiro, sangrou, tocou você com o seu próprio sangue, cobrindo você com o sangue dele, para que você e eu não tivéssemos nenhuma desculpa para dizer: eu não consigo, eu não posso, não dá. Jesus, que deu a sua vida por você, está dizendo a você mais uma vez nessa manhã: dá sim, creia, dá sim. Jonas, o que eu faço? O que você vai fazer amanhã às 5 horas da manhã? Vamos orar. Pai querido, nos ajude, Senhor, a encontrar no deserto, na solitude, a oração que nos torna súditos. Nos ajuda a encontrar no deserto da oração a necessidade que temos por Jesus. Que o desespero nos alcança só pelo fato de imaginarmos a ausência de Jesus em nossa vida. Por isso, Senhor, o nosso maior desejo hoje, mesmo sabendo que o Senhor nos deu o Consolador, o Teu Espírito, e que está hoje aqui nos dizendo: Ele vive, Ele é Senhor desta igreja, mas Ele também está dizendo o tempo todo para a gente: Ele virá, e é por isso que a gente está aqui, Senhor, porque o culto é uma mescla, um sentimento meio misturado. Às vezes a gente sente que o Senhor está aqui, dizemos Deus está aqui, mas às vezes a gente sente uma saudade sem explicação, e então a gente começa a cantar: então virá o nosso Rei, vestido de honra e de glória, virá para nos buscar, e enchemos a nossa boca com um hino para dizer: virá em breve, porque queremos que ao mesmo tempo este mundo tão desgovernado, desordenado, seja de uma vez por todas restaurado, mas que no fundo do fundo a gente encontre no fim sempre o Cordeiro, que a gente sempre encontre o Senhor. E é isso que a gente quer, ver o Senhor no culto e ver o Senhor na glória, vindo com toda a nossa alegria, te esperando, Senhor. Recebe o nosso coração, recebe nossa alma, recebe a nossa mente, Senhor. O Senhor que é o começo e o fim, o Senhor que está nas primeiras e nas últimas páginas da Bíblia, o Senhor que está na planta dos nossos pés até o fio do nosso cabelo, o Senhor que está presente em todos os lugares, e nem o inferno sente a sua ausência, porque se fazemos a nossa cama lá, ali o Senhor está; se subirmos aos céus, lá o Senhor está também; se pegamos navios e singramos até o coração dos mares, ali também o Senhor vai. Para onde fugiremos da tua face? Ensina-nos o caminho que devemos seguir, Senhor. Não o caminho que queremos, mas aquele que é preparado contra a nossa escolha, para que seja o caminho que também transforma, o caminho que muda a nossa vida e nossa sorte. É isso que nós te dizemos nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus, teu Filho. Amém.